Olá, alunos! Eu sou a professora Shirley e vamos a mais uma aula, a terceira aula, e hoje nós vamos então ver sobre as operações com conjuntos. Então, vamos ver a primeira operação. A primeira operação que nós temos é sobre a união de conjuntos. Observem o símbolo então ele é parecido, né, com o U. E aí, o que significa a união? A união de conjuntos, vocês estarão, então, juntando os elementos dos conjuntos, então, fornecidos, ok? Então, união, né, é a junção, ok? Então, veja bem, nós temos, então, dois conjuntos, o conjunto A, né, com seus elementos, e o conjunto B com seus elementos. Então, determinando a união com B. Então, a união do conjunto A com o conjunto B. Então, veja bem, como nós temos que juntar os elementos, a gente só precisa ter o cuidado de não colocar elementos repetidos, porque se vocês observarem aqui, nesses dois conjuntos, nós temos elementos comuns entre eles, né? Quem são os elementos comuns? Olha, o 2, né, que a gente tem aqui no conjunto A, como a gente tem no conjunto B, o 4, né, que nós temos aqui no A e no B também, e o elemento 6, né, que nós temos no A e no B. Então, na hora que eu for fazer, né, esse conjunto, essa operação, eu vou, então, colocar apenas uma vez esses elementos, né, que a gente tem em comum, ok? Então, determinando, né, essa união, nós temos aqui, então, o conjunto C, né? O conjunto C, então, é o resultado dessa operação que é a união, ok? Então, coloquem sempre numa ordem, né, crescente, organizadinho, e aí nós temos, então, como resposta, né, os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, né, formando, então, esse conjunto C, que foi, então, a operação, né, da união, ok? Observem aqui também, né, está representado essa operação, a forma de diagrama de Venn que vocês, né, já viram nas aulas anteriores, né? O retângulo representando, então, né, o conjunto universo, conjunto A e o conjunto B, então, que foi caracterizado aí por duas circunferências. Como nós temos, então, elementos comuns, então, na hora de desenhar, desenha uma pegando um pedacinho da outra. Nessa parte aqui, ó, são os elementos que nós iremos colocar que tem em comum entre os dois conjuntos, né? Que então são os elementos 2, 6 e 4, que tem tanto no A quanto no B. Nessa parte aqui ficam os elementos, então, que somente o conjunto A tem. Nessa parte aqui são os elementos que somente o conjunto B tem. Então, o que está sendo caracterizado, né? No caso, essa união é a forma que foi pintada, tá? Então, se eu tenho aqui os dois círculos, né, todo pintado ali, então nós temos a operação da união, ok? No próximo exemplo, nós temos, então, o conjunto B com seus elementos, né, e o conjunto E também com seus elementos. Então, veja bem, vamos fazer, então, a operação, né, de união. Então, vamos unir o conjunto B com o conjunto E. Unir, então, nós vamos juntar esses elementos, ok? Só precisa sempre observar se nós não temos elementos comuns. Dessa vez aqui, nós não temos, né, elementos comuns, que um elemento que esteja no D quanto no E, né? O conjunto D tem os elementos que é só dele, e o conjunto E também, os elementos dele é só do conjunto E, né? Então, juntando os elementos aqui, nós teremos, então, também colocando, né, numa ordem crescente, teremos, então, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 15, né? Então, nós temos aí a união, né, essa operação de união do conjunto D com o conjunto E. Representado, então, no diagrama. Como nós não temos, né, elementos comuns, então, dessa vez, nós vamos apenas representar aqui, caracterizar, né, com duas circunferências, uma próxima à outra, né, diferente do anterior que o círculo pegou um pedacinho do outro, né. Como nós temos aqui a operação de união, então, onde que está sendo caracterizado, né, na pintura, ó. Então, aqui está tudo, né, pintado, então aqui está sendo representado aí
né, a união, ok? Nessa situação que nós temos aqui de conjuntos, né, que não tem elementos comuns entre eles, a gente chama então de conjuntos, né, disjuntos, ok? Disjuntos, então, significa que não tem elementos comuns, né, entre eles, ok? Na próxima aqui, nós temos então a operação de interseção, né? Observe o símbolo, parecido com o, né, só de cabeça para baixo. Alguns livros trazem também, em vez de interseção, intersecção, tá? Então é a mesma coisa. De repente, né, se alguém for pesquisar. Então, o que significa essa interseção? Interseção entre conjuntos, nós vamos analisar os elementos que são, né, iguais entre eles, tá? De repente, nessa palavra fica difícil, então anote, né, na hora que vocês forem fazer anotações no caderno, coloquem aí, elementos iguais. São os elementos iguais que eu tenho entre os conjuntos que ali foi fornecido, né? Então, veja bem, aqui eu considerando, né, o conjunto A e o conjunto B, né? E nós temos, então, aqui a operação, olha lá, determinando, então, a interseção, né, com B. Então, quais são os elementos comuns entre esses dois conjuntos? Vamos observar aqui, ó. Eu tenho o elemento 2, que tem no A e também tem no B, né? Tem mais? Tem, né? O 4, olha lá, também. E o elemento 6, né? Então, quer dizer que a interseção, né, nessa situação desses dois conjuntos, nós teremos, então, como resposta, olha lá, 2, 4 e 6, né? Coloquei aqui a letra C para determinar, então, né, o resultado, o conjunto, né, final dessa operação, né, que foi a interseção entre A e B, e como os elementos, então, 2, 4 e 6. Fácil, né, pessoal? Então, a interseção são os elementos, né, iguais entre os conjuntos ali fornecidos. Eu posso fazer a interseção, né, assim como também a união com mais de dois conjuntos, né? Eu posso fazer ali, por exemplo, a interseção, né, entre 3 conjuntos. Foi fornecido, então, 3 conjuntos. Quais são os elementos, né, comuns entre os 3 conjuntos? A gente pode ter essa situação também, assim como a união. Observando aqui no caso, né, no diagrama, como nós temos, né, elementos comuns entre eles, então, nós, na hora de caracterizar, nós teremos, então, né, duas circunferências, uma pegando um pedacinho da outra. Então, a parte da interseção é justamente essa parte aqui, gente, ó. São os elementos, né, que nós temos, então, de igual entre eles, né, que justamente foi quem? O 2, né, o 4 e o 6, ok? Então, é ali que nós vamos, então, colorir, ok? Se a gente pintar tudo, nós temos o quê? A união. Se eu tenho só essa parte aqui no meio, ali eu tenho, então, representando a interseção, que são os elementos que estão iguais, né, entre os conjuntos, ok? Próximo exemplo, nós temos, então, o conjunto D com seus elementos, né? E o conjunto E também com seus elementos. Então, vamos fazer a operação de interseção, né? Verificar, então, quais elementos comuns eu tenho entre esses dois conjuntos. Eu tenho elementos comuns? Observando aqui, nós podemos ver que nós não temos nenhum elemento comum, nenhum elemento que, né, está no A quanto está no E, não é verdade? Então, nesse caso aqui, nós teremos o quê? Um conjunto vazio. Se eu não tenho elementos, né? Então, eu tenho ali um conjunto vazio, que pode ser representado, então, pelo círculo, né, com corte, ou as chaves, né, conforme foi mencionado lá nas aulas anteriores, ok? Observe o diagrama, olha lá. Como não tem elementos comuns, são caracterizados por duas circunferências, né, uma ao lado da outra, e nós não temos nada colorido, né? Por quê? Porque aqui nós não temos, né, elementos comuns, ok? Próximo, nós temos, então, a operação de diferença de conjuntos, né? A diferença é o sinalzinho, né, de menos, e aí, então, o que vai ser essa diferença? Vai ser, então, os elementos que só um determinado conjunto tem, né? Então, observem aqui, foi considerado, né, 2 conjuntos, A e B também, e aí nós vamos, então, determinar a diferença de A para B. Então, a diferença de A para B
vai ser, então, os elementos que somente o conjunto A tem. Somente os elementos que ele tem, tá? Então, sempre vocês vão analisar o primeiro conjunto. Então, a diferença de A para B. Então, quais os elementos que somente o conjunto A tem? Vamos analisar aqui? Eu tenho o conjunto A e o conjunto B, e vamos verificar primeiro quais são os elementos comuns, né? Os elementos iguais entre eles. Então, observando aqui, eu tenho 5 que está no A e no B, né? E tenho também o elemento 15, que também está no A e no B, olha lá. Então, quer dizer, os elementos que são somente do conjunto A são os elementos quais? O 10, né? O 20 e o 25. Então, quer dizer que a diferença de A para B são os elementos 10, 20 e 25. Lembrando que a gente sempre precisa, né, representá-lo na forma de conjunto. Então, eu coloquei aqui a letra C, né? Pode ser qualquer letra, tá, gente? E aí, então, entre chaves, ok? Então, essa operação da diferença de A para B ficou, então, o conjunto C com os elementos 10, 20 e 25. Cuidado, tá, gente? Na hora de fazer a diferença, não posso copiar aqui os elementos que são só do B, tá? Para mim pegar a diferença, né, dos elementos de B, teria que ser de B, a diferença de B para A, né? Se eu tenho a diferença de B para A, aí eu teria quais elementos? Os elementos 2, 12, né, e 7, ok? Não coloquei aqui, mas no próximo exemplo nós temos. No diagrama, veja bem, no diagrama, então, como nós temos elementos comuns, vamos caracterizar, então, por duas circunferências, uma pegando um pedacinho da outra. E aqui no meio, então, nós temos o quê? A interseção, né? Os elementos comuns. E a diferença, então, de A para B, olha lá, está aqui, ó, nessa parte. Por isso que essa parte não está colorida. Sempre, olha só, gente, sempre acompanhando a sua resposta, né? Os elementos foram 10, 20, 25. Então, nessa partezinha aqui, né, que está, então, sendo representado essa diferença, a parte, então, colorida, né? Se nós tivéssemos, então, feito também, né, a diferença de B para A, então, nós teríamos que colorir aqui, ó, de uma outra cor, tá, gente? Não pode ser a mesma cor quando a gente está usando o mesmo diagrama. Então, aqui, de repente, pintaríamos de verde, né? Representando, então, essa diferença, né, de B para A, ok? Olha só, mais um exemplo. Então, nós temos aqui o conjunto D com seus elementos e o conjunto E com seus elementos, certo? Vamos, então, fazer a operação da diferença de D para E. Quais os elementos que somente o conjunto D tem? Como vocês estão vendo aqui, nós não temos elementos comuns entre eles, né? Então, quer dizer que os elementos do D é só o D que tem, os elementos do E é só ele que tem, né? Então, a diferença de D para E vai ser os próprios, né? Todos os elementos do conjunto D, né? 1, 2, 3 e 4. Aqui nós colocamos o contrário também, olha lá, a diferença de E para D. A diferença de E para D, nós temos então os elementos 5, 6 e 7, né? Então, no diagrama, como que ficou aqui caracterizado, né? Uma circunferência para cada, né, conjunto, não um ao lado do outro, porque nós não temos elementos comuns. E aí, no caso, então, a diferença de D para E está sendo, então, representado aqui pela cor, né, azul. E a diferença, então, de E para D na cor verde, ok, pessoal? Então, não esqueça, a diferença é os elementos que só, né, o primeiro conjunto tem. Os elementos que é só ele que tem, ok? Depois, nós temos o complementar de um conjunto, né? Então, diz aqui, ó, podemos formar um conjunto complementar de B em relação a A, com todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B, né? Foram considerados aqui dois conjuntos. Gente, o complementar, olha só, ele aparece, então, no C grande, assim, mais esticado, e nas pontas, então, nós temos ali, né, os conjuntos. Então, veja bem, aqui está sendo, então, a complementar de B para A. Nós podemos fazer as seguintes perguntas. Quais os elementos que faltam para o conjunto B ficar igual ao conjunto A? Né? Quais os elementos que faltam para o conjunto B ficar igual ao conjunto A? Se ficar difícil, né, responder, né, essa pergunta, nós podemos fazer ele pela diferença. Observem aqui, ó. Nós temos, então, né, complementar de B para A, então nós vamos fazer a diferença. Para fazer a diferença, você vai pegar, então, esse
segundo conjunto de baixo, né, melhor dizendo, que é o A, menos o conjunto que está acima. Sempre assim, tá, gente? Sempre aqui, né, esse de baixo aqui, menos o de cima, que nós temos, então, a diferença. Qual é a diferença de A para B? Ou seja, quais os elementos que somente o conjunto A tem? Vamos analisar? Veja bem, aqui nós temos, então, entre A e B, nós temos o elemento, no B, né? Os elementos 4, 6 e 8. E o conjunto A tem eles, né? 4, 6 e 8. Então, os elementos que somente, né, o conjunto A tem são os elementos 0, 2 e 10, né? Então, quer dizer que os elementos que faltam para o conjunto B ficar igual ao conjunto A são os elementos 0, 2 e 10, ok? Então, vocês podem fazer sempre, né, pela diferença, igual está aqui, ou respondendo, né, a perguntinha direta, tá? Então, fica a escolha de cada um. Nós temos, então, aqui também representado, né, no diagrama, como nós temos que os elementos do conjunto B estão todos, né, o conjunto B, melhor dizendo, está contido dentro do conjunto A, então, na hora de caracterizar aqui, ficou um círculo dentro do outro, ok? Então, a parte, né, que está pintada representando, então, essa operação, né, complementar, que é justamente, né, conforme a nossa resposta, né, 0, 2 e 10, olha lá, 0, 2 e 10, ok? Então, a parte colorida representando, então, aí essa operação complementar. No próximo exemplo, nós temos, então, o conjunto U, né, das vogais, e o conjunto D com os elementos A e I, né? Então, como vamos fazer a complementar, essa operação complementar? Então, perguntando, né, lá para o D, sempre faz a pergunta aqui para o de cima, né? Quais elementos faltam para o conjunto D, né, ficar igual ao conjunto U? Se ficar difícil, vamos fazer pela diferença. Então, pega sempre o de baixo, olha lá, quem que é o U, menos o de cima, que é o conjunto D. Então, ficou a diferença de U para D. Quais os elementos que somente o conjunto U tem? Observando aqui, o A e I são os elementos comuns. Então, a diferença de U para D são quem? Os elementos E, O e U, né? Então, os elementos que faltam para o conjunto D, né, ficar igual ao U, são os elementos E, O e U, ok? Aqui no diagrama sendo representado, tá? O conjunto universo já ficou mais o círculo, porque como nós temos as vogais já estão todas aí, nós não temos mais elementos. Então, por isso que ficou só o universo, né? E o círculo representando, então, o conjunto D. Então, a parte, né, que está conforme a resposta que devemos colorir é justamente nessa parte aqui do universo representando, então, as vogais. Ok, pessoal? Próximo aqui, o último exemplo, nós temos, então, 3 conjuntos, né? Considere os conjunto A com seus elementos, conjunto B com seus elementos e o conjunto C com seus elementos. Determine a seguinte operação. Então, veja bem, eu tenho aqui uma operação, mais de uma, na verdade, né? E aí, como que eu vou fazer nessa situação? Então, veja bem, aqui sempre resolva, né? Primeiro, quem está dentro dos parênteses, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? Essa operação de união primeiro, para depois fazer, então, no caso, a interseção, certo? Então, a primeira operação é a união. União de A com B. O que é a união que nós vimos lá no início? União, nós vamos juntar os elementos do conjunto A e do conjunto B, sem colocar elementos repetidos, ok? Então, não esqueçam disso. Vamos observar aqui no conjunto A e no conjunto B, nós temos elementos semelhantes entre eles? Nós temos, né? Olha lá, o 4 daqui, o 6 e o 6, né? E o 8 também, né? Então, nós não poderemos escrever duas vezes. Então, ficou a união de A com B, abriu a chave, nós temos, então, 0, 2, 4, 6, 7 e 8, né? Opa, faltou, não faltou, né? Faltou sim, faltou o elemento 10. Não vou conseguir arrumar aqui, mas depois vocês arrumam, tá, pessoal? Então, a interseção com o conjunto C. O que nós temos aqui? Agora, com a resposta da união de A com B,
juntamente com a interseção do conjunto C. O que nós temos de semelhante com essa resposta aqui com o conjunto C? O que nós temos, né, de igual? O que nós temos de comum? Vamos observar? Vamos lá, então. Aqui está o conjunto, né, da união de A com B e o conjunto C estão acima, né? O que nós temos de igual? Vamos lá. O elemento 0, né, que é comum, o elemento 2 e o elemento 8, né? Então, abriu a chavinha e colocou, então, essa operação final. Então, a união de A com B, interseção com C, nós temos, então, ali no final, né, da operação, os elementos 0, 2 e 8. Então, pessoal, sempre faça, né, por etapa. Faça primeiro uma parte, depois, né, faz a outra, para daí não ter erros, né, na operação final. Ok, pessoal? Então, assistam, né, a videoaula com bastante atenção, façam as atividades, tem dúvidas, não deixe de perguntar, pergunta, né, pelo WhatsApp ou da mesmo na plataforma, ok? Então, uma excelente aula para todos.